é um chamado. Além de uma aula, ele é um chamado para despertar o que existe de melhor em cada um de nós, para que juntos nós possamos fazer diferença na nossa vida e no mundo. Então, a aula de hoje poderia ser chamada de Encontrando Sua Missão e Seu Propósito, pode ser chamada de Despertando Potencialidades, pode ser chamada de Fugindo do Complexo de Jonas. Tudo envolve o viver com felicidade, são nomes que eu poderia dar para essa aula. Tudo isso envolve o descobrir qual é a sua missão, qual é o seu propósito de vida. Bom, para quem não me conhece, já que vão chegar pessoas novas, eu sou Francisco Júnior, sou psicólogo, eu trabalho com a transteorização, que significa isso. Significa que eu trabalho com diferentes abordagens para compreender a complexidade que é o ser humano. Então, eu me utilizo da filosofia, da espiritualidade, da psicologia, das mais diferentes abordagens, para entender o que é o ser humano. Resumindo, isso seria a transteorização. Sendo que as minhas abordagens centrais, aquilo no qual eu mais me aprofundo em estudo, é a psicologia transpessoal, que leva em consideração que nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana, e não o contrário disso. Então, eu, como psicólogo transpessoal, eu considero o seu lado espiritual. Eu trabalho para despertar cada vez mais essa potencialidade espiritual que existe em você, para que você possa trazer à tona para o mundo os presentes da sua alma, aquilo que vem com você, ok? Utilizo muito a terapia do esquema, que é uma abordagem no qual a gente compreende as dores que vêm da infância e, nesse processo, eu ajudo a compreender a personalidade da pessoa, os problemas que ela traz e formas de ajudar a pessoa a desenvolver um adulto saudável. Eu trabalho muito com essas duas abordagens e a psicossomática, que é uma linha da psicologia na qual eu compreendo que doenças, sejam estas de origem emocional, como depressão, ansiedade, ou doenças físicas, como câncer, diabetes, problemas do coração, de respiração, qualquer que seja o problema de saúde física que você tenha, também, no meu ponto de vista, vem desse aspecto emocional que não foi trabalhado. Então, se nós não nos conhecemos, não trabalhamos as nossas emoções, nós podemos adoecer. Essas são as minhas linhas centrais de estudo. A maioria das minhas intervenções psicológicas são todas feitas a partir da compreensão à luz desses conhecimentos. E a linha base, assim, que é o que explica o Francisco, é a sabedoria. Eu sou um amante, um apaixonado pela sabedoria. Então, onde existe sabedoria, seja em que for, na política, na religião, na espiritualidade, no Ocidente, no Oriente, eu estou indo lá atrás, descobrir, vivenciar, aprender. E aí existem, dentro da psicologia positiva, algumas forças de caráter que são essenciais para você desenvolver sabedoria. Eu já expliquei para vocês, vou reforçar essa explicação para vocês poderem compreender. Para adquirir sabedoria, a gente precisa de curiosidade. Sem curiosidade, você não busca aprender. E se você não busca aprender, você fica limitado no mundo pequeno de informações. É preciso curiosidade para ouvir, para aprender, para descobrir o mundo, para descobrir novas teorias. É preciso amor ao aprendizado. Você precisa amar aprender, crescer. Sabedoria é amor ao conhecimento, ao aprendizado. Então, você precisa ter esse interesse, senão você não consegue adquirir nem viver a sabedoria. Curiosidade, amor ao aprendizado. Precisamos de discernimento, ou seja, você pega o conhecimento que você está adquirindo, inclusive a aula que eu estou ministrando hoje, é importante que vocês utilizem do discernimento. Façam uma reflexão sobre os conceitos, os autores, aquilo que eu trago aqui para vocês refletirem, para saber se faz sentido na vida de vocês. Isso não só o que eu trago, mas de qualquer pessoa. Não aceitem nenhuma verdade como verdade absoluta. Estuda, reflita sobre aquilo. Caso contrário, você não terá como ser uma pessoa sábia. O sábio, ele questiona, ele pergunta, ele investiga, ele põe em prática para saber, para ter sua própria experiência.
curiosidade, amor ao aprendizado, discernimento, criatividade é fruto desse processo aqui. Se você tem curiosidade, você está aprendendo mais. Se você tem amor ao aprendizado, você cresce intelectualmente. Se você cresce, você vai ter muito mais discernimento. Naturalmente, você vai ter mais criatividade para responder de forma assertiva às situações da vida. Para você namorar, é preciso ter criatividade. Para você ministrar uma aula, é preciso ter criatividade. Para você fazer uma comida diferente, vivenciar novos sabores, é preciso ter criatividade. Para você inovar no mercado de trabalho, ser um profissional diferente, você precisa de criatividade. Mas sem curiosidade, sem amor ao aprendizado, sem discernimento, você nunca vai ter criatividade. E quando eu tenho essa busca, eu desenvolvo a criatividade. E por último, que é um conceito importantíssimo de inteligência emocional e de sabedoria, isso tudo é importante, tem relação com a nossa aula de hoje, que é missão e propósito. Você precisa de sabedoria para poder entender aquilo que eu vou explicar, para que aí sim você ponha em prática na sua existência, ok? É ter perspectiva. O que é perspectiva? É ter a capacidade, a maturidade emocional para pensar além do aqui e do agora. É você pegar a aula que está sendo ministrada hoje e ter uma perspectiva, abranger os conhecimentos, não só para o que eu estou dizendo, não só as minhas palavras, mas expandir, ampliar o campo de visão daquilo que será ensinado hoje. Caso contrário, você não terá como ter uma total compreensão da profundidade do que nós iremos conversar, ok? Essas 5 forças de caráter geram em você a virtude da sabedoria. Então, se você põe em prática essas 5 forças de caráter que eu expliquei, curiosidade, amor ao aprendizado, discernimento, criatividade, perspectiva, você se torna uma pessoa mais sábia. Você começa a vivenciar com mais sabedoria no seu dia a dia. Esse é o primeiro pontapé inicial para você começar a descobrir a sua missão. Existem muitas teorias, muitos filósofos, muitas linhas explicando o que é a missão de vida, o que é o propósito e como você se conhecer. Acontece que as pessoas elas não têm curiosidade, elas não buscam aprender e ficam perdidas no tempo, elas não descobrem a sua missão, o seu propósito, não é por falta de informação. Não é por falta de conhecimento, é por falta de iniciativa, é por falta de criatividade, é por falta de sabedoria, de discernimento, para pegar e refletir sobre as coisas que existem e introjetar na sua vida e crescer com isso. Então, por isso é importante eu tocar nesse pontapé inicial da busca de aprendizado. Dito isto, eu trabalho desenvolvendo nas pessoas algo muito importante. Para você se desenvolver, você precisa de 4 competências básicas. E aqui eu já começo a falar sobre missão e propósito. Quais são as 4 competências básicas que estão ligadas à nossa missão? Esse é o nosso primeiro conceito, que vem do Jacques Delors. Competência básica essencial é você aprender a ser, se desenvolver como pessoa, como ser humano. Então, existem pessoas que a missão de vida delas é formar seres humanos. Um professor, um líder espiritual. Essas pessoas, a missão de vida delas está mais conectada a formar seres humanos, a desenvolver em você uma pessoa mais ética, mais bondosa, mais humanizada. Eu, Francisco, trabalho com esse aspecto. Parte da minha missão é formar seres humanos, é ajudar na construção de seres humanos melhores. Esse é um ponto muito importante do trabalho que eu realizo, da minha missão de vida. Então, vai se colocando, vai pensando sobre essa primeira base. Você precisa construir-se como ser humano para você descobrir a sua missão de vida e também isso pode ser parte da sua missão de vida, se construir e construir outras pessoas. Segundo ponto importante, segunda base necessária para a gente começar avançando. Eu vou começar do mais básico para o mais avançado, ok? Então, vou colocando, elevando de degrau em degrau nessa construção teórica que eu estou trazendo aqui para vocês. Segunda competência básica que você precisa desenvolver e que também pode estar ligada à sua missão de vida, ao seu propósito,
é aprender a se relacionar. Tem pessoas que desenvolvem um trabalho, filósofos, psicólogos, líderes espirituais também, políticos, que a missão deles não é formar seres humanos, mas sim aprender a se relacionar, a construir relacionamentos, a criar conexões com outras pessoas. Veja, isso os políticos fazem. Eles precisam aprender a se relacionar com as pessoas para conseguirem voto, para conseguirem gerar uma mudança, para implementar uma lei, para fazer contato com pessoas de outros países e por aí vai sucessivamente. O famoso network. Isso está conectado à nossa missão também. Existem pessoas que elas têm essa habilidade nata ou que elas buscaram se desenvolver nesse segmento e a missão delas está relacionada a isso. A profissão que você vai utilizar para tornar as relações mais fáceis e construir relacionamentos, aprender a conviver, depende muito da sua construção. Mas eu creio que vocês estão começando a compreender. Vai colocando aí no chat para eu saber se vocês estão conseguindo entender aquilo que está sendo explicado. A terceira competência básica. Existem pessoas que elas não sabem se relacionar. Também não formam seres humanos. Mas a missão de vida delas está conectada a produzir bens materiais, produzir coisas. Por exemplo, vem um engenheiro, cria ferramentas para você melhorar a sua vida, como o computador, como a eletricidade, como o carro. Então, são pessoas que muitas das vezes elas não sabem se relacionar e também não estão construindo pessoas, formando seres humanos melhores. A função dela, o propósito, a missão de vida delas está mais relacionada a produzir bens, produtos, matérias que facilitem, que melhorem a vida do ser humano. Eu dei um exemplo, Steve Jobs, Henry Ford, Thomas Edison, são pessoas que eles têm essa função, essa missão de criar matérias que melhoram a nossa qualidade de vida. Você pode ser uma dessas. Roupas e por aí vai. E aí tem um quarto nível de competência básica que também está relacionada à missão e propósito de alguns seres humanos, que é desenvolver a intelectualidade. Então você vai pegar filósofos que trabalham a intelectualidade, que ajudam você a aprender a compreender o mundo, a você pensar melhor, psicólogos que fazem isso, sociólogos, cientistas, são pessoas que têm uma função de ensinar a pensar, de ensinar a perceber o mundo. Olha só aqui eu já falei 4 tipos de missões e propósitos que vai ter uma conexão mais profunda com um determinado tipo de pessoa. Francisco, aonde que você se encaixa nesses daí? Eu me encaixo principalmente nos 3. No primeiro, que é formar seres humanos melhores. No segundo, facilitar relacionamentos. E no último, desenvolver intelectualidade. Eu não produzo materiais, eu não sou engenheiro, eu não crio ar-condicionado, eu não crio roupas, eu não crio coisas nesse sentido. Eu formo pessoas, eu facilito a vida de pessoas no sentido cognitivo, relacional e pessoal, interpessoal, intrapessoal, interpessoal no convívio com os outros, intrapessoal na convivência consigo mesmo. Então, o meu trabalho tem essa ligação. E, óbvio, se eu consigo desenvolver você, se você é um engenheiro, você vai conseguir desenvolver muito melhor o seu trabalho de produzir bens, coisas, produtos palpáveis, como os que eu já falei. Esse é o nosso primeiro passo. Isso é para começar a clarear, trazer um pouco mais de clareza para você sobre missão e propósito. Eu vou fazer algo importante também. Só um segundo. Eu vou ler para vocês a minha missão de vida, para vocês entenderem o porquê é importante uma missão de vida. E eu já vou começar explicando a diferença entre missão e propósito. Por exemplo, hoje eu estou realizando a minha missão de vida.
é o que tem por trás, é o que está conectado com a minha essência. Propósito é algo que o porquê eu faço aquilo que eu faço, o porquê existe uma live, o porquê existe uma aula. O porquê da aula é para transmitir a minha essência, para transmitir a minha missão, para materializar a minha missão. O propósito é o meio, são os meios que eu utilizo para materializar a minha missão. Entende? Então, essa missão que eu vou ler para vocês hoje, eu escrevi essa missão mais de 20 vezes. Então, não queiram pegar com essa aula de hoje e já ter a missão de vocês completamente perfeita. Escreva a missão de vocês, reescreva a missão de vocês quantas vezes forem necessárias para que ela fique enxuta, para que ela consiga ser pequenininha e transmita claramente aquilo que você faz. Então, qual é a missão do Francisco? A minha missão é fazer a sabedoria florescer na vida das pessoas que acessam o meu trabalho de alguma forma. Isso aqui está implícito. Se você vê palestra minha, se você faz curso, se você faz terapia, mentoria, aonde quer que você acesse o meu trabalho, eu estarei auxiliando a sabedoria florescer na sua vida, no ambiente, em tudo que você faz. Proporcionando harmonia em suas vidas, compreensão de si, produzir e despertar o amor por elas e, se possível, pelo próximo. Gerar transformação interior profunda e permanente, acordando-as para o que existe de mais humano e sagrado, conduzindo-as para seu propósito, a realização pessoal, o autoconhecimento e bem-estar, usando a ciência psicológica e a sabedoria existencial para tal realização. Essa é a minha missão de vida. Esse é o meu propósito, despertar a sabedoria, fazer as pessoas se conectarem com o que existe de mais humano e sagrado dentro delas, fazer com que elas se conheçam em profundidade. Então, tudo o que eu faço, tudo o que eu vou criar, tudo o que eu penso em fazer, as pessoas com as quais eu me conecto, tem essa relação. Quando você tem clareza do seu propósito, da sua missão, você não perde tempo com coisas que não têm nada a ver com você. Você otimiza a sua vida, você cresce muito mais. Por isso é importante a gente ter a nossa missão, além de trazer muito mais paz interior, um sentimento de realização pessoal. É isso que a missão a missão e o propósito nos proporciona. Então, missão de vida é aquilo que toca a sua alma, são os seus desejos inatos, são aqueles desejos que você tem desde criança, na maioria das vezes. Já o propósito é o porquê você está fazendo o que você está fazendo, qual a finalidade daquilo que você faz. Por exemplo, tem pessoas que o propósito de vida delas é embelezar pessoas, embelezar ambientes. Elas podem fazer isso criando roupas. Então, por meio da roupa, o porquê que eu estou criando essa roupa? Para essa roupa tornar a aparência física de alguém mais bonita. Para que essa pessoa fique visualmente mais elegante. Percebe? É o propósito dessa pessoa. O propósito da roupa é embelezar. A missão daquele indivíduo que criou a roupa pode ser levar beleza para o mundo. Como ela vai levar beleza? De N maneiras. Fazendo poesia, criando roupa, produzindo uma comida sofisticada. Por exemplo, se eu quero criar beleza e eu sou um engenheiro e eu sou um cozinheiro, um chefe de cozinha, eu não vou servir um prato de qualquer forma. Eu vou servir um prato saboroso, gostoso, para te proporcionar uma experiência gastronômica incrível e, ao mesmo tempo, com aparência sofisticada, elegante. A missão é levar beleza para o mundo de determinada pessoa. O propósito é o porquê aquilo que eu estou fazendo existe. Então, o porquê daquela roupa, o porquê daquela comida. Qual o propósito disso? Conseguiram entender essa diferença ou não? É bem sutil. A missão é para você. É especificamente sua. O propósito, ele tem uma relação com o todo. É aquilo que você faz propriamente para fazer com que a sua missão interna possa ir passando pelo mundo, fluindo pela vida. Conseguiram entender? Ficou claro? Faz aí um joinha para eu ver se está ficando claro isso. Legal. Perfeito. Então, dito isto, como eu falei, eu vou subir do mais leve para o mais profundo. Então, vamos para um outro ponto
muito importante que vocês que me acompanham sabem que eu falo isso quase sempre. Maslow, que é um grande psicólogo, um cara genial, compreendeu muito bem o ser humano, ele desenvolveu o que a gente chama de pirâmide de Maslow, que é as necessidades humanas. Então, dentro dessa pirâmide, ele compreendeu que para você ser feliz, para você se desenvolver, você precisa suprir essas necessidades, essa pirâmide de Maslow. Então, como que eu vou falar de missão de vida, de propósito, se você não supriu as suas necessidades básicas, necessidades essenciais, que são necessidades fisiológicas? Gente, se você não tem o que comer, o que beber, se você não está conseguindo dormir direito, você não tem como pensar em missão, em propósito. A tua principal missão é suprir a necessidade de se alimentar, de beber, de dormir. Caso contrário, isso perturba a tua emoção, isso faz com que você não consiga ter paz interior. Quem consegue ter paz interior com a barriga roncando de fome? São raras as pessoas que conseguem isso. Estão num nível extremamente elevado, não é a realidade da nossa humanidade. São poucas as pessoas que estão nesse estágio. Então, de modo geral, as pessoas que estão nessa fase inicial de necessidades básicas da pirâmide de Maslow, elas precisam suprir suas necessidades fisiológicas. É a primeira coisa. Só um segundinho. E aí vem a segunda necessidade. E aqui eu também não falei, mas o sexo também é importante. Se você não for monge, se você não for padre, se você não for uma pessoa que não tenha questão de sexualidade, isso também é uma necessidade fisiológica. O sexo traz mais paz para a gente, traz mais tranquilidade. É muito importante. A segunda necessidade de Maslow. E olha como é bonito esse nome, necessidade. Ou seja, se você não supre isso, você não consegue passar para o próximo nível. Todas elas estão permeadas, mas de modo geral, quando você está com fome, você não pensa em outras coisas. É segurança. O que é a segurança? Quem consegue pensar em missão, em propósito, se você estiver sendo ameaçado de vida? Se você estiver morando num lugar onde a sua casa está para cair, onde tem pessoas que estão querendo te matar. Então, uma das grandes necessidades para você poder elevar a sua consciência para níveis mais evoluídos de expansão de consciência é você ter segurança, saber que você tem onde morar, que você tem onde dormir, que você tem o que comer, que você não está com o seu trabalho ou a sua vida sendo ameaçada. Caso contrário, isso te apavora, isso te gera ansiedade, te gera depressão, te gera medo. Então, existem pessoas, por exemplo, mulheres ou homens, tanto faz, mas na grande maioria mulheres, que vivem com homens que são violentos. Como que essa mulher vai pensar num propósito? O principal propósito dela, a principal necessidade dela é sair dessa relação tóxica. Caso contrário, ela não vai conseguir avançar para níveis mais profundos de consciência. Ela não vai conseguir atingir um nível profundo de platô, de experiências culminantes, que é o que eu vou explicar ainda um pouco mais, que é um nível de paz profunda, de conexão com a existência. Sentir-se vivendo seu propósito. Então, a sua missão nesse sentido é suprir, acabar, dar um fim a essa relação tóxica. Terceira necessidade de Maslow é a necessidade de amor e pertencimento. Nós somos seres gregários. O que significa isso? Que nós somos seres sociáveis, nós precisamos de pessoas, nós gostamos de pessoas, nós queremos estar pertencente a um clube, a uma pessoa, a uma religião, a um ambiente no qual a gente se sinta pertencente daquele lugar. Essas são as necessidades mais básicas, ok? Isso eu estou falando para vocês, eu estou passando do mais básico para o mais elevado. Então, todos nós precisamos disso. E aí muitas pessoas estão presas nessa necessidade, porque os pais viviam brigando, os pais não davam amor, não davam atenção. Então, existem aí muitas dores emocionais que quem não teve essa sensação de se sentir pertencente àquela família, àquela comunidade, àquela igreja, àquele ambiente, ela não consegue
ir para outros patamares, porque ela precisa suprir essa necessidade de se sentir amada, de se sentir pertencente. Você supriu essa necessidade, aí você passa para o próximo nível, que é o nível de estima. Gente, aí quem está na estima já está no nível mais elevado. A pessoa supriu suas necessidades fisiológicas, ela tem o que comer, tem o que dormir, tem sexo, tem sono, um sono reparador, então ela está bem fisicamente. Ela conseguiu ter segurança, então ela tem trabalho, ela sabe que vai se alimentar, ela tem um ambiente seguro, aí ela avança para algo mais profundo, ela se sente pertencente, ela se sente amada, ela ama pessoas, ela conversa com pessoas. Então, nesse estágio, essa pessoa se sente bem com ela mesma. Então, ela pode pensar em coisas mais profundas, em coisas mais importantes. E aí, ela passa para o nível de estima. Essa estima tem muita relação, não é a autoestima em si. Essa estima a qual me refiro tem mais relação com o poder. Essa pessoa, ela busca poder. Então, ela já está interessada em fazer algo socialmente. É mais para fora. Ela quer se tornar um diretor, quer se tornar um presidente, ela quer se tornar um pastor reconhecido, quer se tornar um filósofo respeitado, ele quer se tornar um psicólogo que escreve livros, que é visto. Você já está no nível mais profundo. Você não está preocupado se tem comida, se tem bebida, se está dormindo direito. Você se sente importante. Então, agora você quer tornar essa sua importância, esse seu valor, ainda mais presente, ainda mais forte, ainda mais visto. E tem algumas pessoas que estão nesse patamar, já conseguiram suprir as 3 necessidades anteriores e está nesse nível, ela quer buscar coisas maiores. O 5º nível, que é o nível de autoatualização, ou seja, você supriu as outras necessidades, você sabe quem você é, você sabe a sua importância, você sabe as suas competências, você já passou pelas outras competências que eu falei, então você sabe quem você é como pessoa, você sabe se relacionar, você sabe produzir o seu ganha-pão, a sua vida, você sabe, você cresce intelectualmente, você supriu as necessidades fisiológicas de segurança, de amor e pertencimento, de estima. Então agora você só fica no estágio mais gostoso de consciência. Então você está se autoatualizando. Eu não vou explicar aqui o processo de autoatualização, mas você está mais conectado com a espiritualidade, você está mais conectado com você mesmo, você sabe quem você é, você já está no nível de autoconhecimento, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, você não age para agradar outras pessoas, você age por você, o que te faz bem, aquilo que você gosta. Vocês estão conseguindo compreender que é um nível mais elevado, que cada patamar você vai evoluindo? Dá joinha para eu ir vendo quem está compreendendo, quem não está. Muito bom. Legal. Mais um pouquinho de água. E aí, dentro ainda dessa perspectiva do grande Maslow, olha, eu peço que vocês fiquem bem atentos aqui, procurem estar presente, prestando atenção com a mente, com a alma, aquilo que a gente está falando, porque isso é muito importante. Se passa despercebido algumas coisas, vocês não conseguem acessar. O nível de autotranscendência. Essas necessidades anteriores que eu falei, elas estão mais ligadas ao seu ego. Elas estão mais ligadas ao humano, ao puramente humano, ok? O humano mais sofisticado. Estão ligadas a isso. O nível de autotranscendência, você já passa para um lado mais espiritual, mais profundo de consciência. A pessoa, e todos nós temos essa necessidade de autotranscendência. Aquelas pessoas que querem deixar um legado no mundo. Elas não trabalham só por elas, elas produzem pensando na humanidade, no bem-estar da maioria das pessoas. Então, uma pessoa que não julga, é uma pessoa que tem uma grande autoaceitação de quem ela já consegue enxergar o mundo com mais clareza, ela se enxerga ela própria com muito mais clareza. É uma pessoa muito mais livre, muito mais serena. E aí essa pessoa ela vivencia estados de pico e estados de platô. É um estado de paz interior profundo. Teve uma pessoa que mandou o depoimento lá no grupo. Francisco, olha, eu estava na minha casa,
do nada eu comecei a sentir uma paz profunda, uma sensação de paz que eu não estava interessado em nada, eu não queria nada, eu só estava comigo, estava bem, e sem nenhum motivo aparente, a minha vida estava seguindo normalmente, e eu senti uma paz profunda. Isso é uma experiência de culminante, que é uma consciência onde você acessa estados mais profundos, mais elevados, mais sutis de consciência, e também é um estado de platô. Isso é um estado constante para determinadas pessoas. Ela falou de uma experiência que ela teve. Mas existem pessoas que vivem nesse estado de paz interior, de fluxo com a existência, por muito mais tempo. A maioria do tempo de vida dela é nesse estado interior, porque ela está conectada com aquilo que ela é. Ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela gosta, ela sabe o que ela está fazendo. Ela não é mais um iniciante nessa vida, ela é uma pessoa que sabe muito bem quais são as potencialidades dela, ela sabe quais são as habilidades dela, ela sabe quais são as sombras dela, quais são as fragilidades dela, ela não mente para ela mesma. E aí aqui eu vou explicar algo, fazendo aqui uma abertura rápida, algo muito importante. Se você quiser viver o seu propósito, a sua missão de vida, você vai precisar desenvolver a virtude da coragem. E para desenvolver a virtude da coragem, você precisa desenvolver 4 forças de caráter. Primeiro, bravura. O que é a bravura? Existem 3 tipos de bravura. Bravura física, que é aquela pessoa policial. Ele vai para o combate físico com pessoas. Então, ele não tem medo de ter o seu corpo físico abalado. São pessoas que vão para o combate, que não estão nem aí para nada, vão para a adrenalina. Você precisa dessa bravura dependendo daquilo que você vai realizar. Existe a bravura psicológica, que é aquela bravura na qual você se enxerga verdadeiramente. Se você tem inveja, se você tem maldade, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa ruim, se você quer matar alguém, você não mente para você. Você tem uma verdadeira conexão com você e você enxerga tudo que tem de bom e de feio em você. Tudo que tem de belo e de feio em você. Então, é preciso essa bravura psicológica / emocional. Bravura psicológica / emocional. Para você, sim, se conhecer. Para você passar por um processo terapêutico profundo com uma pessoa que vai te levar para mais, você vai precisar dessa bravura, porque você vai começar a se enxergar. Então, você sai da máscara, você começa a quebrar o véu, aqueles personagens que você cria para ser bem visto, bem quisto pelos outros, você começa a sair desse lado e se conectar com a sua essência. É preciso esse tipo de bravura se você quiser viver profundamente o seu propósito, a sua missão de vida. E existe a bravura ética moral, que é aquela bravura mais espiritual. Por exemplo, Spinoza era um homem que não concordava com a Igreja Católica na época, com os conceitos católicos. Então ele falou que Deus, para ele, estava em tudo. Era no sorriso de uma criança, no rio que fluía, na natureza. Ele ia contra aquilo que a Igreja pregava. Esse homem, ele foi excluído da sociedade. Ele era um grande filósofo. Ele foi excluído da família dele, da sociedade, da faculdade, das igrejas, e viveu como um pária, sozinho. Mas ele teve uma bravura tão profunda, uma coragem tão grande, moral e ética, para ser real com a verdade dele. Ele não cedia, ele tinha uma dureza de espírito, ou uma maturidade de espírito, de não ceder às pressões externas, às pressões sociais. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele acredita. Então, se você quer viver como um ser humano que produz mudança no mundo, que vive a sua missão, você vai precisar dessa bravura ética moral, como foi o próprio Jesus Cristo, como foi o próprio Gandhi, como foi o próprio Mandela, e tantos grandes seres humanos que enxergam aquilo que existe de errado no mundo e falam: eu não compactuo com isso, eu não concordo com isso, eu vou seguir a minha essência, a minha verdade. Sem essa bravura, você jamais vai ser capaz de viver a sua missão. Feito isso, nós passamos para a honestidade. Mas para você ter bravura, você vai precisar de honestidade. Se você não é honesto com você, você não vai ser honesto com os outros. Eu sou honesto comigo. Eu falo de sabedoria, eu falo de harmonia. Quem me escuta sente paz, sente harmonia, sente tranquilidade. E eu, na maioria das vezes, eu sou um homem tranquilo, sou um homem pacífico, sou um homem harmonioso. No entanto, eu sei que eu sou explosivo, eu tenho uma força, uma fúria muito grande.
assim como o Gandhi tinha. O Gandhi, que foi conhecido pelo homem da não violência, ele era um homem muito bravo, muito irritado. Só que ele tinha um conhecimento tão grande de quem ele era, que ele dizia, e ele criava estratégias, na verdade, para lidar com a raiva, com a fúria. Isso eu faço também. Eu não sou um homem tão bravo assim, sou um cara tranquilo, como eu disse, eu sou mais tranquilidade do que bravura, raiva no caso, né? Irritação. No entanto, eu me conheço, eu sei que se a pessoa fala gritando comigo, eu vou explodir. Então você precisa se conhecer, você precisa se posicionar para não criar uma imagem de uma pessoa perfeita, de eu sou bonzinho, eu sou fantástico, eu sou o cara mais sábio do mundo. Não. Você não pode inventar mentiras, nem para você, nem para os outros. Você tem que ser real com aquilo que você é, senão você não consegue acessar a sua missão de vida, você não consegue acessar o seu propósito. Então começa a ser honesto com aquilo que você é. Se você tem inveja, assume que tem. Se você tem medo, assume que tem. Se você tem raiva, assume que tem. Se você é uma pessoa muito mimada, assume que é mimada. Se você é uma pessoa muito triste, muito ansiosa, assume que é isso e que precisa de ajuda. Se você não se conhece, assume que você não se conhece e busca ajuda. Acontece que as pessoas não se assumem como elas são. Elas querem parecerem ser perfeitas quando não são. E isso atrapalha o seu crescimento, isso atrapalha o seu desenvolvimento e jamais você vai encontrar a sua missão de vida. E aí você se vende por migalhas. Migalhas porque, assim, a profundidade da alma, quando você vivencia o que um santo vivencia, ou que essa mulher declarou aí, quem está no grupo viu, o depoimento dela, uma paz profunda que ela sente, que ela sentiu, é porque ela está sendo verdadeira com ela. Ela está na busca do sentido de vida dela. Quando você vivencia essa verdade, quando você está na busca do seu sentido, você é honesto com você. Sem honestidade, você não consegue descobrir a sua missão. Ok? Então, sejam honestos com as suas dores, com as suas alegrias, com aquilo que te dá prazer, com aquilo que te faz bem, senão você nunca vai conseguir viver a autotranscendência, a sua missão de vida. Você não vai sentir nem se conectar com a sua alma em profundidade. É preciso ter honestidade, a virtude, a força de caráter da honestidade. Então, para ser uma pessoa que tem a virtude da coragem, você precisa de bravura, expliquei os 3 tipos, de honestidade, e você vai precisar de persistência. Quantas pessoas querem encontrar sua missão de vida, querem vir para a minha aula, assistir somente essa aula e saírem daqui perfeitas, querem sair daqui Gandhi, querem sair daqui Madre Teresa, querem sair daqui Steve Jobs. Não vai, gente! Que ilusão é essa? Uma missão de vida. Eu acabei de pegar o meu papel e mostrei para vocês. Eu escrevi mais de 30 vezes a minha missão. E eu não sou uma pessoa que não tem conhecimento porque eu não busco. Eu busco pra caramba. Tudo que vocês imaginarem de espiritual, de psicológico, de científico, de filosófico, Francisco foi atrás, para ver se bate com aquilo que tem na minha alma. Lembra? Buscar sabedoria, curiosidade, amor ao aprendizado. Só que isso aqui que eu estou fazendo é um impulso tremendo para a tua autoconsciência, para o teu despertar espiritual, para o teu despertar humano, para a tua expansão de quem você é, para você começar a se perceber em profundidade. Então é preciso ter persistência, inclusive para levar adiante a sua missão de vida. Francisco, ok, você descobriu que você quer levar sabedoria para as pessoas. Ah, então basta uma live para levar sabedoria para o mundo? Não, é um trabalho diário. Até o meu último suspiro de vida eu tenho que estar adquirindo sabedoria. Eu, em primeiro lugar, estar adquirindo sabedoria para que eu seja a sabedoria viva, atuante, o arquétipo da sabedoria vivo, para que eu possa te tocar profundamente com sabedoria. Caso contrário, essa missão é papo furado, entende? Então, se vocês querem ter uma missão, tem que ser algo que vem de dentro, tem que ser algo que você vivencia dentro da tua casa, quando você está sozinho com você, quando você está com outras pessoas, na tua empresa, na tua religião, em qualquer que seja o lugar. Sem isso, esquece plasmar a tua missão de vida, esquece ter uma paz interior profunda, porque não vem. Outra coisa importante, existe aí uma ilusão gigantesca, porque nós somos egoístas, nós queremos suprir as 5 necessidades básicas que eu falei, fome, segurança, pertencimento, e muitas pessoas fazem curso, buscam descobrir sua missão para ficarem ricas, para serem amadas, para serem pertencentes. Isso é ilusão.
Se você está achando que encontrar sua missão de vida é viver no oásis, esquece. Você está vivendo de ilusão. Steve Jobs sabe quais foram as dores que ele passou. Pessoas que tentavam destruir ele, inclusive ele foi expulso da empresa que ele criou. O Gandhi morreu com um tiro. Jesus foi colocado numa cruz. Então não achem que encontrar sua missão de vida é tudo mil maravilha, todo mundo vai bater palmas para você, você é linda, maravilhosa, maravilhoso, uhul! Vai ser assim, depois que você tiver concluído a sua missão. Quando você morrer, que você morrer em glória, sabe o que é glória? É que você não mentiu. Você viveu e você morreu sendo a sua verdade. Aí você vive com uma paz profunda. Glória é uma sensação de gozo tremendo que vem da alma, que você sabe que nada, nenhuma força externa, nenhuma força social, nada te tirou do teu propósito. Essa é aquela frase: eu vim e venci o mundo. O que é vencer o mundo? É você foi honesto com você, com o mundo, com os teus princípios, com os teus valores, do início ao fim da sua vida. Aliás, do início ao fim não, porque às vezes você se perde e aí você encontra alguém que te dá uns puxão de orelha para você se encontrar e entrar no seu propósito, na tua missão de novo. Mas lembrem-se, não esperem encontrar a missão de vida e querer tudo mil maravilhas. Vocês querem ter o gozo do Steve Jobs. Vocês querem ter o sucesso dele. Não é assim. Primeiro você vai ter que passar pela jornada do herói. Esse é um outro conceito importante que vocês devem pesquisar. Jornada do herói. Eu tenho um chamado, pode ser interno, é a missão de alma. Eu, Francisco, tenho esse chamado desde criança, uma vontade de fazer mudança no mundo. Pode ter um chamado externo, vem alguém que te convida para fazer uma mudança. E aí você nega esse chamado, você tem medo desse chamado. E depois você aceita esse chamado, aí começa a tua jornada, passa por uma série de fases e você faz a mudança que é necessária. Foi o caso de Steve Jobs, do Gandhi, Nelson Mandela. Eles concluíram a sua missão. Mas o Gandhi, para tirar a Índia da escravidão do Império Britânico, foram mais de 30 anos. Então não foi uma missão que, opa, tomei consciência da minha missão hoje, então já fiquei rico, hoje já fiquei 100% feliz, hoje já mudei toda a minha vida, hoje não é assim. Tomei consciência da minha missão hoje, eu caminho e construo dia a dia, passo a passo a minha missão, plasmando essa consciência no mundo, essa vivência no mundo, eu vou ganhando mais força, mais poder interior, mais paz, mais consciência, mais sabedoria, eu engajo mais pessoas nesse movimento que eu estou criando e aí sim eu começo a fazer mudança no mundo. E aí eu me torno o arquétipo vivo dessa mudança que eu quero gerar no mundo. Conseguiram compreender? Dá um joinha aí. Estão conseguindo entender ou não estão? Muito bem. Bravura, honestidade, persistência. Sem persistência não tem missão. Por último, entusiasmo. Já pensou se eu venho falar de sabedoria? Gente, vamos falar de sabedoria? Cara, nem eu vou querer falar. Para ter sabedoria, para você concluir sua missão, você precisa ter paixão por aquilo que você faz. Tem que ser algo que te mobiliza, que você sente-se entusiasmado em fazer aquilo que você faz. Caso contrário, você não o faz. E aqui eu fecho esse parêntese e voltamos à transcendência. Essa transcendência, que é uma necessidade da alma, primeira coisa, você precisa suprir as necessidades básicas. Supriu as necessidades básicas, você vai para essas necessidades da transcendência. E a transcendência, ela traz junto alguns conceitos muito importantes, como justiça, beleza. Quais são os chamados da alma? A nossa alma, ela clama por virtudes. O que são virtudes? É isso que eu vinha falando: honestidade, coragem, justiça, beleza, amor, bondade. Quando você não escuta essa necessidade da alma, esses valores da alma, você começa a entrar em depressão. Você começa a morrer aos poucos, porque a necessidade espiritual, a necessidade humana da gente, da alma da gente, é viver a verdade,
é viver os valores elevados. E aí, como é que a gente prova isso? Existem impulsos da alma e impulsos do corpo físico. Os impulsos do corpo eu já falei quais são aquelas necessidades básicas. Quando você está com raiva, você até sente poder, força, mas depois o seu corpo fica todo doído. E se você ficar com raiva todos os dias, você vai desenvolver um câncer. Você vai acabar morrendo, vai desenvolver problemas no dente, vai desenvolver problemas no coração, você pode ter um infarto, uma série de consequências. A raiva, o medo, a ansiedade, a tristeza, são emoções negativas que sugam a sua energia, te deixam cansado, sem consciência, sem vontade de viver, sem força para produzir o que quer que seja, e isto não são os chamados da tua alma. Esses são impulsos regressivos que fazem você ir morrendo aos poucos. E se você cede a esses impulsos, você literalmente está caminhando para uma morte em vida. Uma morte em vida. Está dentro de um corpo físico, mas sem tesão pela existência. Já as emoções positivas, as emoções da alma, elas te energizam. Você já viu alguém morrer porque amava demais? A não ser o caso de Jesus Cristo que eu falei, mas não é porque ele amava demais, é porque mataram ele. Mas o cara amava tanto. Já ouviu falar isso? Olha, a pessoa era tão amorosa, mas tão amorosa, ela era tão iluminada, tão luz, que ela teve um infarto. Que ela desenvolveu problemas no coração. Que faltava energia, ela não conseguia sair da cama porque ela amava tanto. Ela amava demais, não tinha como sair da cama, ela não queria ajudar as pessoas porque ela amava demais. Existe isso? Não existe. Se você está vivendo as virtudes da alma, você sai da cama, você tem vontade de viver, você tem vontade de abraçar, você tem vontade de crescer, você tem vontade de compartilhar com os outros. Então é importante buscarmos conscientemente, vivermos as virtudes da alma, da nossa essência espiritual, para que aí sim você possa ter mais energia, mais vontade de crescer. E se você está negando o teu chamado de alma, você começa a morrer aos poucos. Não vou mais me aprofundar nisso, paro por aqui nesse sentido, e aí eu vou entrar num outro conceito importante, o complexo de Jonas. Muitas pessoas não conseguem realizar a sua missão no mundo por causa do complexo de Jonas, também criado pelo psicólogo Abraham Maslow. Ele também explica sobre isso. O que é o complexo de Jonas? Jonas era um profeta que foi chamado por Deus para pregar a mensagem de Deus no mundo. E Jonas negou o chamado de Deus. Então Deus falou, Jonas, vai para lá. Jonas foi para o outro lado. Entrou num barco, sem avisar nada, não queria aceitar o seu dom profético de profetizar, de levar as mensagens de Deus. Aí ele entrou no navio, o navio começou a ter lá um monte de problemas, os marinheiros descobriram que ele tinha negado o chamado de Deus e acharam que era castigo de Deus, e jogaram Jonas no mar. Jonas ficou dentro da barriga da baleia ou de um peixe grande, depende de como alguns explicam, durante 3 dias e 3 noites, se eu não me engano, e aí ele foi expulso da barriga dessa baleia, e quando ele foi expulso, ele falou, meu Deus, não posso mais negar o teu chamado. E aí ele começou a seguir o chamado de Deus e começou a pregar sobre Deus, sobre a bondade, sobre a justiça, sobre aquilo que Deus inspirava a ele no mundo. Gente, vocês não querem ser Jonas, né? Vocês não estão esperando que Deus te dê um recado, que chegue alguém para você e diga, ó, teu chamado é isso, ou ouvir a voz de Deus. Ou ver Deus. É porque é isso que as pessoas esperam para descobrir qual é a sua missão. Não é todo mundo que vai ter isso. Não é todo mundo. Se Deus te deu o intelecto, você tem que usar o intelecto. Se Deus te deu um bom coração, você tem que usar o teu bom coração. Se ele te deu habilidades físicas, materiais, utiliza isso. Isso faz parte da tua missão. Aquilo que é mais fácil em você faz parte da tua missão. É ser um bom coração, então seja uma boa pessoa. Isso faz parte do teu propósito. É produzir coisas, bens, faz isso. Não precisa Deus estar gritando no teu ouvido para você saber qual é a tua missão.
Afinal de contas, ele já está falando aqui, porque Deus existe dentro de todos nós, ele fala por mim também, fala por você, pelos seus pais. A gente que não escuta, que não percebe os sinais da existência falando com você. Então, o complexo de Jonas, isso é o que nós mais fazemos e isso é o que nos atrapalha. É o que faz com que a gente fique parado na vida. É o que faz com que você não encontre a sua missão, não encontre o seu propósito. Quantas pessoas sabem claramente qual é a sua missão, mas não o fazem? Então, o fato de conhecer ou não a sua missão não quer dizer nada. Se você não tiver a busca da sabedoria que eu falei no início e a virtude da coragem para plasmar esse objetivo, não interessa se você sabe ou não. Jonas sabia qual era o seu propósito. Para que mais profundo do que você ter Deus falando com você e você ainda nega o chamado? Mas não é só Jonas, não. Eu atendo pessoas que fazem isso no dia a dia. Porque existem formas de você ouvir Deus. Tem gente que vê. Deus dá visão para pessoas. Tem pessoas que escutam, literalmente, como vocês estão ouvindo minha voz, a voz de Deus ou do Espírito, seja lá o que for, mas elas escutam vozes que as orientam. E não são loucas, não, tá? Tem pessoas que sentem energeticamente aquilo que tem que fazer. Então, quando elas estão vivendo a sua missão, elas sentem uma sensação profunda de paz, de tranquilidade, como se fosse Deus dizendo, é isso aí, meu filho, minha filha, esse é o caminho. E tem pessoas que sabem, ela se confunde tanto com ela, que ela simplesmente sabe, ela age, ela sabe o que tem que fazer. E parece que é ela, às vezes é Deus que colocou aquilo dentro dela e ela acha que é ela. Esse é um outro assunto importante que eu estou colocando aqui para vocês pensarem. Aqueles que já estão abertos para isso. Quem não está aberto, paciência. Quem está aberto, se aprofunda nessas simples percepções que eu te trouxe, que isso vai mudar a tua vida. Vamos mais profundo falando de Jonas. Então, se você vive o complexo de Jonas, você foge das suas responsabilidades. E o meu chamado aqui para você é, por favor, não dá uma de Jonas. Não foge do teu chamado, não foge do teu propósito. Se você não sabe qual é, reflita sobre tudo o que eu falei, começa a pensar sobre o que você gosta, o que você não gosta, para você começar a fazer. E aí, eliminando o complexo de Jonas e despertando potencialidades. Quem aqui deseja escrever livros e transformar vidas? Levantando o dedinho para eu ver. Quem aqui deseja ser um grande artista? Ter um cargo de responsabilidade social? Ser dono de uma empresa? Abrir seu próprio negócio? Ser presidente? Ser um pastor? Ser um santo? Quem aqui deseja se iluminar? Quem aqui deseja ser uma pessoa honesta, que transforma, que é bem respeitado, que é bem quisto aonde chega? Vocês só querem a parte boa. Vocês são muito espertos. Aí é que tá, e vocês começam a perceber o complexo de Jonas aí. Aí eu falo para os meus colegas psicólogos, quais são os psicólogos que querem impactar o mundo, que querem ser o próprio Jung, aliás, o próprio não, o próximo Jung, o próximo Freud, o próximo Carl Rogers. Por que vocês acham que vocês não podem fazer isso? Complexo de Jonas. Vocês têm potencialidades, vocês têm inteligência, mas não querem, acham que está errado. Eu, quando era criança, que eu falava coisas mais sofisticadas, tentando levar adiante as virtudes, as pessoas diziam, por acaso você quer ser santo? Aí eu morria de vergonha e dizia, não quero ser santo não, tá doido? Gente, eu tava doido de achar que eu não quero ser santo. Eu quero ser santo, eu quero ser iluminado, eu quero ser o próximo Gandhi, o próximo Mandela. Hoje, com a consciência que eu tenho, eu quero sim, porque ser santo é a melhor coisa que existe. Santo não fica em depressão, não. Santo tem uma paz tão grande, que você coloca R$1 milhão na mão do santo e ele não está nem aí, não faz diferença. 300 mil mulheres ou homens para ele transar não faz diferença. Sexo, dinheiro, cargo, poder não vai dar a paz interior,
o gozo espiritual, a tranquilidade de alma que um santo tem. Por que eu não quero ser um santo iluminado? É lógico que eu quero ser um santo iluminado. É a melhor coisa que eu posso querer. Mas eu era doido. Eu era doido de achar que eu não queria isso. E vocês estão no mesmo caminho, de serem doidos de não querer isso. Então queiram. A ideia aqui é, não queiram serem coitadinhos. Porque se eu e vocês, e você, não quiser desenvolver sabedoria no mundo, se você não quiser ser a melhor versão de você mesmo, quem vai ser no nosso lugar? Será que nós estamos tão habituados com o programa do Chapolin Colorado? Quem será que vai me salvar? Aí vai surgir lá o Chapolin Colorado. Eu, Chapolin Colorado. A gente está esperando isso? Se não formos nós que tomarmos as rédeas da nossa vida, que assumirmos o nosso papel no mundo, aonde estamos, eu como psicólogo, você como cozinheiro, como dono de casa, como chefe de trabalho, como político, como pastor, como profissional da educação, como professora, qualquer que seja a tua profissão. Se você não quiser ser o melhor da tua área, você está vivendo o complexo de Jonas. Ser o melhor não quer dizer ser o mais famoso. Eu quero ser um Gandhi da vida, um Nelson Mandela da vida. Eu não estou falando que eu preciso ter a fama desses caras. Eu quero ter a capacidade de gerar mudança no mundo que eles tiveram. Isso sim é importante para mim. E ser o nosso melhor, é disso que eu estou falando. Não é daquela coisa egoísta de eu tenho R$1 milhão no meu bolso. Eu sou o cara mais poderoso. Eu que sou o homem mais iluminado que existe na face da Terra. Não é disso que eu estou falando. Eu quero sim ser o homem mais iluminado, mais forte, mais sábio que eu puder ser nesta vida. A cada dia da minha vida. E se eu não quiser ser isto, quem vai ser? Eu vou esperar por você? Ou por Jesus Cristo voltar de novo para ele fazer isso? Ou por um Gandhi nascer de novo para ele fazer o que ele fez? Eles já deixaram o caminho. Eu já sei o que fazer. Agora é eu colocar em prática. É eu colocar em prática o caminho que já existe, que já foi trilhado, que já está claro. A mesma coisa eu digo para você. Qualquer que seja a tua área, qualquer que seja o teu desejo, existe alguém nessa área que já trilhou o caminho, já deixou um exemplo para você. Raramente existe algo que não foi aberto o caminho, que não foi desbravado o caminho. Filosofia já foi desbravado. Se tornar um iluminado, um santo, já foi feito. Meu xará, São Francisco de Assis. Um iluminado, um santo. E aí, por isso que eu falo, só quem sabe o que é ser um santo é quem é santo. O cara tinha dinheiro, pai rico, tinha tudo o que ele queria, ele falou, não, nada disso me interessa, prefiro ficar olhando os pássaros cantando. Ele não era louco. É que o estado de paz interior dele, a conexão com Deus era tão grande que nada material servia para ele, não fazia mais diferença para ele. É isso que eu quero para a minha vida e eu desejo para a vida de vocês. Não se tornar São Francisco, mas se tornar a tua melhor versão. Se tornar uma mulher mais sábia, um homem mais sábio, uma pessoa mais cheia de vida, de paz, de luz, de dinheiro. Por que não ser um Trump da vida em termos de bens materiais, de conquistar riqueza, se você tiver essa capacidade para isso? Por que não se tornar um próximo Silvio Santos? Abrir sua própria empresa, crescer, divertir as pessoas. Por que não ser uma próxima Ivete Sangalo da vida, que leva diversão para milhares de pessoas, com a sua música, com a sua festa, com a sua presença, com a sua alegria? Por que não ser um próximo Gandhi, que acaba com a escravidão, que leva a justiça adiante? Nós podemos isso. Só que é preciso ter sabedoria, as 5 virtudes da sabedoria: curiosidade, amor ao aprendizado, discernimento, criatividade, perspectiva. É preciso desenvolver a virtude da coragem, bravura, honestidade, perseverança e entusiasmo. E querer. Se você não quiser, quem vai fazer por você? Caramba, vocês estão no complexo de Jonas. O próprio Jonas, Deus está lá, meu filho, eu estou te dando o dom, só abre tua boca e profetiza, que eu faço o resto. Profetizar é isso.
Olha, vai acontecer isso, isso, isso. Você vai ser feliz, você vai ganhar dinheiro. Deus mandou fazer. É Deus que mandou. Não é nem ele. Ele nem tem a responsabilidade. Deus mandou e vai fazer. Ele só tem que abrir a boca. Não, não vou fazer isso. Não vou fazer, vou fugir. Nós somos assim. É importante quebrar esse complexo de Jonas para desenvolver suas potencialidades. Caso contrário, esquece missão de vida e propósito. Vocês queriam uma coisa mais facinho, né? Mais gostosinha? Eu não tenho. O Francisco é sabedoria, amigo. Eu vivo a sabedoria, eu busco a sabedoria, eu peço sabedoria. Não vai vir com conceito barato, não vou vir com coisinha sutil, com coisa fraca. É profundo. Tudo aquilo que eu me propuser fazer está lá na minha missão. Eu li para vocês. Não preciso nem reler de novo, né? Despertar a sabedoria no ser humano. Então, não esperem menos que isso. É daqui para frente. A cada ano de vida, a cada passo que eu vivenciar, quanto mais tempo eu passar nesse plano, mais profundidade, mais sabedoria, mais consciência, mais amor, mais virtude, mais e mais. É isso que vocês têm que querer para vocês. Quebrar o complexo de Jonas e buscarem ir para mais. Por isso que o meu curso Sabedoria Existencial, eu ensino você a se construir. Você se constrói na caminhada. É um passo a passo, é um dia a dia, todos os dias. Persistência. Sem persistência, você não se constrói. Você tem que se construir em termos de virtude, em termos de ouvir a voz de Deus, em termos de estar presente, em termos de se desapegar daquilo que não serve para viver aquilo que é essencial. Poderia falar muito mais coisas, mas vamos parando por aqui nesse sentido. E aí, olha só, quando você vive com profundidade a verdade, por que é que eu falo que olha só o que Gandhi fazia? Quando você vive, quando você é o exemplo vivo, por isso que eu falo, missão tem que ser um exemplo vivo. As pessoas, não no início, porque no início o Gandhi foi fazer um discurso, ele já tinha consciência do que ele queria fazer. Ele já sabia que ele queria tirar a Índia da escravidão. Foi fazer um discurso, mas ele não estava preparado, não sabia o dom da oratória. Ninguém ouviu ele. Ele começou a falar, todo mundo levantou, deu as costas e deixou ele sozinho. Aí ele foi aprendendo a poder falar, fazer discurso, ele começou, aprendeu, teve gente que ensinou a ele, apareceram os mentores, ensinaram ele a fazer discurso e as pessoas passaram a ouvir ele. Chegou um momento da vida de Gandhi que não tinha rádio, não tinha televisão, como tem hoje em dia, mas Gandhi ia para algum lugar, tinham milhares de pessoas para ouvir Gandhi. Aí tem o filme de Gandhi que vocês podem assistir. Procurem assistir o filme do Gandhi. Ele passava, chegava no lugar e tinha aqueles governadores, presidentes, pessoas importantes socialmente, porque para mim a importância não está no teu dinheiro nem no teu cargo, é no ser humano que você é. Então chegavam no meio daquela multidão e achavam-se, né, os grandes renomados, com status, e as pessoas não abriam caminho para elas passarem. Então precisavam os seguranças ficarem empurrando as pessoas para o famoso importante passar. Mahatma Gandhi, magrinho, pequenininho, sem nenhum poder político, tamanho respeito que ele tinha, tamanho poder espiritual que ele conquistou, que ele chegava nos lugares, as pessoas abriam espaço para o Gandhi passar. Não tinha ninguém fazendo para ele passar. Elas abriam para ele passar. Se eu não me engano, foi Moisés que vivenciou isso também. Onde Moisés chegava, as pessoas abriam espaço para ele passar, tamanho respeito que ele conseguiu. Então, isso é um poder espiritual, é uma força que não é para qualquer ser humano. Em tese, né? Não é para qualquer ser humano porque nós fugimos. Nós somos os Jonas da vida. Vamos parar de fugir e vamos aceitar e vamos vivenciar o que Deus tem para nós, ou o que existe de melhor para nós, ou as habilidades que você tem com você. Tá lógico que eu quero ser um Gandhi da vida, não chegar para as pessoas saírem, mas ter um poder interno tamanho que não precisa de dinheiro, de status, de poder
de seguranças para eu ser respeitado, porque o respeito vem da alma, vem da consciência. É isso que eu quero, é isso que eu admiro, sempre admirei nessas pessoas. É isso que eu pretendo vivenciar todos os dias da minha vida, e é isso que eu chamo vocês para vivenciar isso. Porque esse é o mais importante. Se não formos nós a denunciarmos a maldade, quem? Nós vamos esperar quem? Será que Francisco tem que estar na casa de todo mundo para mostrar o que é certo e o que é errado? Não, são vocês têm consciência para isso. Será que Jesus tem que se materializar na nossa frente para a gente fazer? E mesmo que ele se materialize, as pessoas ainda não vão acreditar. Se não tirar o complexo de Jonas. Então, acordem para a verdade interior, acordem para as suas potencialidades, para vocês fazerem aquilo que compete a vocês. Eu, quando tinha uns 16 anos, eu ficava bravo com pessoas que falavam de Deus. Olha só, era o meu espírito, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, mas o meu espírito já demonstrava essa ira. Em que sentido? Ah, Jesus vai te salvar, Jesus é bom, confia em Deus, tudo Deus. Cara, se você está vendo a pessoa passando fome, se Deus te botou na frente da pessoa passando fome e você tem dinheiro para ajudar aquela pessoa, é você que tem que ajudar. Não é ficar orando para Deus, não, que isso é mentira. Isso é ilusão. Mete a mão na massa e dá o dinheiro para aquela pessoa. Aliás, eu não dou dinheiro, mas paga a comida, ajuda com aquilo que você pode fazer. Deus é amor, é verdade. Quando você despertar para o teu espírito, igual os santos, como eu falei, não precisa de ninguém te abraçando, te beijando, para você sentir o êxtase que você sente, o contato que você sente com Deus, é você e Deus, não precisa de ninguém. Só que enquanto as pessoas não despertarem para Deus, Deus vai se manifestar a partir do abraço humano. Lembra? Leia a necessidade básica, a terceira necessidade, amor e pertencimento. Você é líder da igreja ou fiel da igreja, abraça o teu irmão. Às vezes ele só precisa de um abraço, que ele se sente tão sozinho, tão sozinha, que um abraço salva vidas. Um abraço real. Não é aquele abraço de... Isso não é abraço, não, gente. Abraço. 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, abraçado com a pessoa e ela chorando no teu ombro, e você lá. Para ela se sentir amada. Isso cura. Cientificamente. Não estou nem falando de espiritualidade. Cientificamente. Começa a produzir enzimas, dopamina, serotonina, a pessoa começa a ficar bem. Nós necessitamos disso. Então vamos começar a trazer maturidade para a nossa vida e saber aquilo que depende da gente. E nós que somos pessoas boas, ou em busca de sabedoria, porque olha só, eu falo nós, somos pessoas boas, porque somos. Se você não fosse uma pessoa do bem, se você não fosse uma pessoa boa, se você não tivesse a consciência elevada o suficiente para ouvir o que eu estou falando, você já teria saído. Você não estaria aqui. Se você está até aqui é porque você tem essa consciência. Você só não tem ela manifestada, como o Francisco tem hoje, como o Gandhi tinha. Mas você tem essa consciência, você tem essas sementes, essa potencialidade dentro de você. E é por isso que você veio me ouvir. Para eu te alimentar nesse sentido, para você se fortalecer e colocar as suas potencialidades em prática. Essa é a minha função. Alimentar você, gerar impulsos em você para que você ponha em prática a tua luz. Não é a luz do Francisco, é a tua luz. A luz da tua alma. O Deus que está dentro de você. Tenho isso muito claro. E aí, quando você vive a tua verdade, a tua luz, você se torna centelha de luz para iluminar outras pessoas, para que elas também tragam a sua luz à tona. Então, nós aqui somos uma família nesse sentido. Nós devemos falar, levar a nossa luz para o mundo. Não vamos nos amedrontar, não vamos fazer como Jonas. Na fuga, né? Porque depois ele de fato aceitou. Então, já que nós vivemos a vida inteira fugindo, igual Jonas, chegou a hora de aceitar o chamado. Não pula mais do barco. Não precisa passar pela barriga da baleia e ser expelido para fora. Já foram, vocês já passaram por essa fase, senão vocês não chegariam aqui.
E isso é verdade. Vou provar para vocês que é verdade. Entrou uma mulher no meu grupo, e aí ela saiu do grupo. Aí eu fui perguntar, por que você saiu do grupo? Às vezes eu faço isso, eu vou atrás da pessoa para saber o que aconteceu. Sabe qual foi a resposta dela? Pasmem. Olha, você falou em uma live sua que você não tem religião. Então, eu saí do seu grupo. Eu não tenho religião. Cara, você entra num movimento que se chama sabedoria, viver com sabedoria, e você não vai ouvir, você não vai buscar sabedoria, porque eu falei que eu não tenho religião. Será que existem pessoas que têm religião, que são fanáticas e têm a mesma conexão com Deus que eu tenho? A minha resposta para ela foi bem simples. Ok, muito obrigado, respeito o seu momento, mas saiba, eu realmente não tenho religião, eu não me encaixo dentro de nenhum sistema religioso. Talvez ela precise de religião, eu não preciso de religião, eu estudo as religiões, mas não preciso de religião. A minha alma me conduz, Deus me conduz e tá bom, para mim basta. Então, eu falei para ela, olha, eu não tenho religião, você tá certo, mas se você seguir as minhas aulas, você assistir os meus vídeos, se você se permitir ouvir o que eu falo, você vai entender que em momento algum eu vou te desestimular a seguir a sua religião. Pelo contrário, eu vou te estimular a se tornar ainda mais forte na tua fé, seja ela qual for. É na ciência, é no espiritismo, é no budismo, é no cristianismo, é no candomblé, qualquer que seja a tua fé. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Se isso está preenchendo a tua alma hoje, vai fundo. E, principalmente, eu vou te estimular a ser uma pessoa mais virtuosa, que é a essência de todas as religiões. Toda religião que se prega, ela nos ensina a sermos pessoas mais virtuosas, a amar, a perdoar, a ajudar o próximo, a ser verdadeiro, a ser honesto, a ser justo. É ou não é? Mas ela não está pronta. Nem sequer me respondeu. Então, se vocês estão me ouvindo até aqui, é porque vocês estão prontos. Caso contrário, não aguenta me ouvir nem 10 minutos. Questão de consciência. Então, vamos para mais. Por isso que a aula de hoje é a abertura. A abertura. Por isso que a aula de hoje não, né? A senha para entrar aqui foi a abertura. Abrir. Abrir a consciência para acessar estados mais profundos. E aí uma coisa importante. Ninguém muda nada sozinho. Então eu, Francisco, não mudo o mundo sozinho. Você não muda o mundo sozinho. Sozinha. A gente precisa uns dos outros. Nós precisamos de engajamento. É preciso que você fale dessa aula para outra pessoa, que você divulgue essa aula para outra pessoa, que você faça a sua parte, que você entregue a sua luz para o mundo, para que aí comece a ter mudança. Nós que somos pessoas do bem precisamos estar engajados na promoção do bem, em divulgar o bem, em falar do bem, em viver o bem, em viver a verdade. Nós temos que fazer isso. Ou nós vamos esperar que as pessoas de consciência má, nesse estágio em que elas se encontram, no estágio em que elas se encontram, que elas se tornem pessoas boas. Quem tem que fazer a mudança é quem já tem um nível de consciência para isso. Quem me segue sabe, eu sempre falo. Quem tem mais consciência é que tem responsabilidade de melhorar a relação, de melhorar a empresa, de melhorar a sua vida, de melhorar o mundo. Mas tudo começa melhorando a mim mesmo. Eu preciso me melhorar. Quando eu era jovem, eu ainda sou jovem, mas quando eu tinha lá os meus 8, 10, 12 anos, eu queria mudar o mundo. E eu tinha uma ilusão de que eu vou descobrir uma teoria, eu vou falar alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa que eu vou mudar o mundo. Sabe? A ilusão de que eu vou mudar o mundo. Um passe de mágica, eu vou saber o que fazer, o que falar para as pessoas mudarem. E não é assim.
Então eu descobri que eu não preciso mudar o mundo, eu preciso mudar a mim. Eu mudo o Francisco. Se o Francisco muda, ele muda fora. A minha consciência, a minha energia, a minha presença, por si só, inconscientemente, automaticamente, vai tocando e mudando pessoas. Quando eu mudo, porque eu vou mudar a minha voz, eu vou mudar a minha percepção, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar as minhas falas, porque eu estou mudando internamente. Então, para mudar o mundo, por isso que eu entendi que o processo de mudança é pela sabedoria. Se você não busca sabedoria, se a gente for esperar um movimento social, que venha um político e mude toda a realidade, não existe. Não são movimentos sociais. Até podemos fazer um movimento social, mas a mudança vem de pessoas. Porque lembra, até os movimentos sociais vêm de pessoas. O que fez o Gandhi tirar a Índia do Império Britânico foi uma pessoa, o Gandhi, que teve uma mudança de consciência quando ele foi expulso daquele trem. Ele falou: eu sou advogado de uma classe B, eu paguei para estar aqui, mas estão me tratando pior do que um animal, estão me tratando como um lixo, só porque eu sou indiano e meio preto, e meio negro, principalmente indiano. Tiraram o cara do trem. Ele falou: não aceito isso é injustiça. E aí ele resolveu mudar tudo. E aí a mudança dele, a indignação dele com aquela injustiça fez com que ele despertasse outras pessoas que viviam a injustiça e juntos eles puderam mudar e tirar a Índia do Império Britânico. Juntos. Não é uma pessoa só. Uma pessoa pode até dar início ao movimento. Uma pessoa pode impulsionar a consciência de outras pessoas, mas sozinho ninguém muda nada. Então não adianta eu falar de sabedoria, viver a sabedoria, se vocês que estão aqui estão prontos, estão preparados para isso, não fizerem a parte de vocês. Nós precisamos juntos, e não é em movimento social, é na nossa mudança interna. Quando você fala de sabedoria para o teu filho, para o teu marido, quando você conversa com você mesmo, trazendo sabedoria para a tua própria consciência, no teu trabalho, na tua igreja. Quando você começa a viver a sabedoria, você começa a mudar o mundo. Porque automaticamente, quando você muda, as pessoas começam a mudar à sua volta. Elas começam a te respeitar. Mas isso não depende de uma mudança externa, é interna, que se reverbera no externo. Entenderam? Ok. Então lembrem-se, o nosso trabalho é despertarmos a nós mesmos para que juntos possamos despertar outras consciências a partir da nossa mudança. E aí eu coloquei uma frase aqui que é para sintetizar isto. Se eu deixar este mundo e ainda tiver um coração puro e amoroso, eu venci o mundo. Porque você chega nesse mundo, você encontra estelionatários, você encontra bandidos, você encontra pessoas corruptas, pessoas que tentam desestimular. Tem uma pessoa que faz um trabalho comigo e pessoas da própria casa dela diz assim: para de ser boba, você não tem que ser boa, você não tem que ser boa, você não tem que ser assim. Para de querer ajudar as pessoas. Ou seja, pessoas do teu próprio lar vai te desestimular a não ser uma pessoa boa. E aí, do outro lado, vem o Francisquinho e fala: cara, então quer dizer que você quer ser um Hitler da vida? Você quer ir contra a sua natureza? Você quer ir contra a sua bondade? Você quer ir contra o seu ato de ser justa? Você quer negar a você mesmo aquilo que é próprio de você, aquilo que tua alma clama? Ok, você quer fazer com você mesma, mas você sabe qual é o fim disso, né? Depressão, ansiedade, tristeza, raiva, angústias, insatisfação. E aí eu também alerto o lado. Mas se você quiser viver a tua missão, o teu chamado de alma, também não espere que todo mundo bata palmas, não. E que as pessoas venham e te ajudem aos montes. Não, você vai encontrar resistência. Você vai encontrar resistência dos teus familiares, da sociedade, do governo.
Porque se esse planeta fosse um planeta justo, de consciências elevadas, as pessoas que aqui estão nesse momento, não existiria fome, não existiria corrupção, não existiria mentira. Então, se a gente quer, de fato, gerar essas mudanças, viver a nossa missão, a gente precisa entender que não são flores. Que você vai encontrar pessoas que não estão na mesma sintonia que você. Mas se você continuar o teu processo, você vai encontrar com pessoas que estão na tua sintonia e juntos vocês vão fortalecer seu campo de luz, teu campo espiritual, teu campo mental, teu coração começa a florescer, você começa a se sentir melhor e aí as mudanças começam a acontecer paulatinamente. E esse é o meu convite para vocês, é que nós juntos possamos ser um canal de amor. E começa com nós mesmos, nos amando diariamente. Não sendo conivente com a mentira, com a maldade, com a corrupção, e por aí vai. Vamos para um pouquinho mais de sabedoria e conhecer mais a nossa missão de alma. Eu falei lá do início. Agora eu vou trazer um conceito de um filósofo, professor e psicólogo, Eduardo Springer. Ele mapeou 6 valores humanos que têm relação com esses impulsos de alma das pessoas. Então, o primeiro valor humano que ele mapeou, valor teórico. Tem pessoas que são muito teóricas. Então, essas pessoas, a busca delas é pelo conhecimento intelectual, pela busca da verdade, do conhecimento. Então, elas abrem mão, às vezes, da família, elas abrem mão do dinheiro para viver a verdade, para crescerem intelectualmente. Isso faz parte da missão de determinadas pessoas. E se você é esse tipo de pessoa e você está abrindo mão disso para agradar ou para ficar próximo de pessoas que não têm esse mesmo valor, você vai ficar mal. É lógico, o perigo disso é que a pessoa tende a se distanciar da sociedade, das pessoas, da família, e isso é ruim. Então, pessoas muito intelectuais, como o Nietzsche, por exemplo. Nietzsche, um filósofo, um grande pensador, grande teórico. O problema dele é que ele se distanciou de todo mundo por causa dessa busca da verdade, essa busca do conhecimento, e acabou enlouquecendo. Então, existe um risco para pessoas que têm essa busca da teoria, por esse conhecimento, a gente precisa do meio termo. Uma segunda busca uma segunda busca, Jung, por exemplo, também é um cara que tem essa busca intelectual, é um teórico. O processo dele tinha relação com essa busca da verdade, de conhecimento. Ficou 2 anos isolado do mundo, numa cabana, sozinho, conversando com as panelas da casa dele. Uma busca profunda da verdade. Só que, diferente do Nietzsche, ele não enlouqueceu. Ele conseguiu voltar, interagir com a humanidade e fazer excelentes contribuições com o mundo. Aí tem o segundo tipo de pessoa, segundo tipo de missão de alma. São aquelas pessoas que têm um valor mais estético. Como assim, Francisco? É aquelas pessoas que gostam de apreciar a arte, a beleza, são aquelas pessoas mais harmoniosas, que elas não gostam de brigas, de confusões, elas gostam mais de harmonia, então elas fazem de tudo para viver em paz, para estar no estado de harmonia, de tranquilidade. Isso é ótimo. E qual é o risco dessas pessoas que têm esses valores? Eu era assim, eu sou uma pessoa estética, que gosto dessa harmonia. Qual é o risco disso? Você pode se tornar muito frágil e não encarar a realidade da vida. Porque esse tipo de pessoa, ela não gosta de olhar para a maldade, para as mentiras, para as corrupções, para as coisas feias que existem na vida, no planeta Terra. E aí ela foge da realidade. Então são pessoas que sofrem, que entram em depressão, porque elas só querem criar o belo, querem viver no mundo da fantasia. Então, se você é esse tipo de pessoa, muito carinhosa, muito gentil, que gosta de beleza, de tudo organizadinho, que gosta da estética, que gosta da arte, que
ama viver experiências agradáveis, é ótimo, porque você sente paz, você se sente bem, você precisa disso para viver em paz. Mas se você não fortalecer a sua alma e não tiver a maturidade de entender que a vida não é só isso, que tem os lados feios, os lados sombrios, os lados pesados, então você vai se tornar fraco. A vida vai passar por cima de você e você não vai conseguir se posicionar. É importante ter essa clareza. Terceiro tipo, aquela pessoa que o valor dela, a alma dela, a vontade dela, os valores dela batem para os desejos econômicos. Então, são pessoas que elas se sentem úteis quando elas aumentam a lucratividade. Sabe, tem gente que pensa estética. Eu quero paz, eu prefiro abrir mão do dinheiro, mas ter paz. O primeiro tipo, que é o teórico. Eu prefiro abrir mão do dinheiro, da paz, mas eu quero a verdade. Estão percebendo a diferença de alma, a diferença de pessoas? Esse terceiro nível, ele também abre mão de tudo, da verdade, da harmonia, desde que ele ganhe dinheiro, que ele traga lucratividade. Um exemplo desse tipo de pessoa, o Trump. Ele é uma máquina de fazer dinheiro. E ele se sente bem com isso. Se ele estiver em harmonia, ou se ele estiver descobrindo a verdade, se ele não estiver com dinheiro, fazendo muito dinheiro, esse cara não se sente feliz. E é necessário esse tipo de pessoa no mundo também. Assim como o teórico, assim como o estético, cada um tem uma missão, tem um propósito dentro desses valores. Quarto nível. Falando desse terceiro tipo, que é as pessoas que buscam essas causas econômicas. O perigo dessas pessoas é se tornarem muito materialistas. E aí elas podem fazer qualquer barbaridade para ganhar dinheiro. Esse é um perigo, que se você tem esse valor econômico de querer lucrar, ganhar muito dinheiro, que não é errado, desde que você não caia no materialismo exacerbado, achando que o dinheiro vem em primeiro lugar que tudo e que não existe nada mais além disso. Quarto tipo, aí é o valor social. Esse tipo de pessoa, a alma dela bate por valores mais humanitários, como Madre Teresa, como o próprio Gandhi. Então são pessoas mais gentis, mais carinhosas, são pessoas que querem fazer o bem, que querem ver as pessoas bem. Então elas fazem de tudo para construir um mundo melhor, para fazer o bem. Qual é o risco que essas pessoas correm, que tem esse valor de alma? Você pode começar a ser bobo demais, e abrir mão de quem você é para agradar os outros. Porque quer fazer tudo pelos outros. Às vezes não tem nem o que comer e está dando comida para uma outra pessoa. Isso não é sabedoria. Porque aí você fica fraco, amanhã você não vai ter como ajudar mais ninguém. Lembra que eu falei a história de Deus? Não adianta você falar de Deus se você tiver condições de ir lá e ajudar a pessoa. Agora, se você não tem nem condições para comer, como é que você vai tirar o seu para dar para o outro? Primeiro você tem que se salvar, nesse sentido. É igual o avião, aquela historiazinha do avião. Você está no avião, você está com seu filho de 5 anos do lado. Você quer salvar o seu filho. Faltou ar no avião, aí cai as máscaras de oxigênio. Você vai fazer o quê? Botar a máscara em você ou no seu filho primeiro? Geralmente, a gente pensa, vou botar no meu filho. Se você for botar no seu filho, você já era, você já morreu. Primeiro você coloca em você, para que você tenha força, respiração, oxigênio, para você ajudar o seu filho e quem quer que esteja mais dentro do avião. Então, a gente precisa ter essa consciência. Não é uma vaidade ou um egoísmo que eu estou falando aqui. Eu preciso saber. Primeiro, eu tenho que suprir e estar bem para que eu possa ajudar o próximo. Senão, vai faltar para ambos. O quinto tipo é aquela pessoa que tem o valor político. Então, pessoas nesse tipo, que têm valores políticos, elas têm um interesse por status, por poder, por influenciar pessoas, por dirigir pessoas, às vezes numa direção mais positiva, numa direção mais benéfica. Às vezes não estão nem aí, elas querem só o poder, querem só o status. E se você é esse tipo de pessoa, qualquer um desses que eu falei, você precisa suprir esses seus valores, porque se você não supre esses valores, você começa a ficar mal, a ficar depressivo, porque você não está vivendo os seus valores. Só que a gente não pode cair no extremo. Se eu sou um político, eu posso ser o Mandela.
conduzir as pessoas para o bem, ou eu posso ser um Lincoln da vida, que conduz as pessoas para algo melhor. Não é poder por poder. Eu gosto, sim, de status, eu gosto de aparecer, mas eu utilizo isso para dirigir as pessoas para uma direção boa, como o Nelson Mandela fazia. Olha só como foi interessante. O Nelson Mandela, num dos discursos dele, assim que ele saiu da cadeia, 27 anos preso, aí o país estava naquela briga, porque os negros e os brancos não se davam bem, e os negros queriam se vingar dos brancos por todas as injustiças que eles passaram. Nelson Mandela, como ele sabia do poder que ele tinha, da influência social que ele tinha, ele utilizou aquilo e ele apareceu na rede de televisão e disse: enquanto eu for o pai espiritual dessa nação, eu não permito que vocês façam esse tipo de baderna. Enquanto eu for o pai espiritual dessa nação, negro e branco vão trabalhar juntos. Nós vamos viver em harmonia, nós não vamos pagar o mal com o mal. E aí ele começou a fazer todo o trabalho dele. Percebe o que eu quero dizer aqui? Ele sabia o poder que ele tinha, ele sabia a influência que ele tinha, e ele usava isso a seu favor. Quando a gente estuda a biografia do Nelson Mandela, tem lá, ele era um grande sociólogo no sentido e marqueteiro de saber o que fazer em cada momento para elevar o status dele, o poder dele. A diferença é que ele procurava levar isso em prol de algo benéfico. Isso ali para o final da vida dele. Não estou falando no início da vida, mas para o final da vida dele, quando ele realmente se tornou presidente. Então, se você tem essa capacidade, utilize para o bem. E o seu perigo, se você é esse tipo de pessoa, é que você pode acabar abrindo mão das pessoas pelo poder. E aí, em vez de se tornar um Mandela, você pode se tornar um Hitler, que utiliza da inteligência, do poder, do status para matar pessoas, para massacrar pessoas, para criar holocaustos. Esses são os extremos. Está ficando claro, gente? Ok. E o último tipo é as pessoas com valor religioso. Lembra da menina que saiu do meu grupo porque eu não tenho uma religião? O valor dela é religioso. Então, assim, o que é o valor religioso? São pessoas que precisam de um princípio, de um valor ético, moral, ou uma religião para nortear a vida dela. Ela não consegue ser como Francisco, que não precisa de uma instituição. Eu ouço a minha essência, eu ouço a minha consciência. Pessoas que têm um valor religioso não precisa ser religião, pode ser o partido político do Hitler, desde que tenha lá um princípio, um valor. Olha, esse é o caminho, faça isso, é assim. Elas precisam dessa direção. Pessoas que têm esse tipo de valor, elas precisam que alguém direcione. E qual é o perigo dessas pessoas? Bom, se estiver sendo direcionada pelo Mandela, legal. Você não vai sair matando gente, mas se estiver sendo direcionada pelo Hitler, vamos falar um palavrão? Pode um palavrão? Fudeu. Então, é importante a gente ter essa consciência. E qual que é o risco de você ter o valor religioso? Você pode se tornar uma pessoa muito rígida, muito crítica, uma pessoa que não tem abertura, que não tem flexibilidade. E aí eu pergunto a vocês, estão conseguindo começar a entender o que é a sua missão, qual é o seu propósito? Eu já falei tanta coisa, né? Já trouxe tantas ferramentas. Eu posso até ir um pouquinho mais. Posso falar das 4 características de personalidade. Pessoas que são dominantes, elas tendem a mandar, elas precisam de cargos de poder, de liderança, gerente, presidente, donos, são pessoas generais que precisam do cargo de poder. Se você é uma pessoa mais dominante, que não gosta de receber ordens, que quer ir lá, mete a mão e faz, que é um tipo de pessoa mais ignorante, a tua missão está mais voltada para isso. Você é o tipo do desbravador, é aquela pessoa que precisa estar no poder. Caso contrário, você sente-se mal. Você pode ter até um infarto se você não tiver em cargos como esse. Aí tem o segundo nível, aquela pessoa que é mais estável. O tipo de pessoa estável, ela é aquela pessoa que planeja. É um Gandhi da vida.
É aquela pessoa que não está aí para o poder, ela tem uma mente muito aguçada, ela para, ela reflete, ela escuta, ela pensa, e quando ela fala, ela direciona algo mais pontual. Ela é muito estrategista. Então, você daria um excelente Gandhi, um pastor, um psicólogo, um filósofo. São as profissões desse tipo de pessoa. Vem o terceiro nível de pessoa. É aquela pessoa que é influente. O que é uma pessoa influente? O artista é aquela pessoa que gosta do palco, não é de mandar, ela gosta de aparecer, de ser vista, de ser amada, de ter amigos, onde quer que ela chegue, ela gosta de aparecer. Então, qual é o trabalho, a missão dessas pessoas? Aparecer, seja cantando, seja fazendo teatro, seja escrevendo livros, seja fazendo propaganda, seja sendo político. É aquela pessoa que aparece. Aí você vai botar uma pessoa dessa dentro de um escritório, trabalhando como engenheira? Não dá certo, gente. Se você é uma pessoa influente, você não vai trabalhar como engenheiro. Você não vai conseguir trabalhar como um administrador, como uma pessoa da contabilidade. Não é a tua função. Só que, aí lembra que eu falei lá no início, a importância da sabedoria? As pessoas não têm curiosidade, não buscam se conhecer, nem sabem, na verdade, né, que tem isso. Mas agora você está tendo conhecimento. Fala com o Francisco, você descobrir quais são as tuas características. Eu te ajudo a você se conhecer. Então, o influente é esse tipo de pessoa. Tem que aparecer, seja no circo, seja na rua, seja vendendo, ela é de público, de falar, de estar interagindo. É a pessoa do palco. E aí tem o conforme. O que é o conforme? É um tipo de cientista. O conforme é aquela pessoa detalhista. Ela vê uma manchinha. Se tivesse uma manchinha aqui na minha roupa, essa pessoa via. Nenhum de vocês viriam, desses outros que eu falei. Mas o conforme vê. O conforme ele vê, ele é do detalhe. Então, é a pessoa que tem que estar na contabilidade, é a pessoa que tem que estar na programação de coisas, de computador, é a pessoa que pode administrar uma empresa no sentido de papel, né, de organização de contas. Então, são pessoas muito detalhistas. E aí, isso eu encerro nosso encontro de hoje. Eu acho que deu para vocês terem uma noção gigantesca de qual é a missão e propósito de vocês, aonde se encontra essa missão e esse propósito, caminhos. O meu papel aqui não é chegar e dizer, ó, Cleonice, você nasceu para ser psicóloga. Não é isso. A missão não é chegar para você e falar isso. Ó, Michele, você é dominante. Eu vi que você estava fazendo assim para mim. Então você nasceu para ser general. Ó, não adianta você tem que ser general. Não, não é isso. Você sabe que é dominante, ok. Mas eu tenho mais interesse pelo quê? Dominância tipo política, dominância tipo general, realmente. É uma mistura de tudo. Então, é um processo que você vai se conhecendo para descobrir o que você quer, para descobrir onde você se encaixa melhor. Só que aqui eu trouxe um monte de reflexões, de dicas, de percepções para vocês se investigarem. E aí, como eu sempre digo, funciona assistir a minha aula só uma vez? Não funciona. Você tem que assistir 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes em momentos diferentes para compreender as sutilezas que eu trouxe aqui. Inclusive, eu falei que eu ia ensinar como viver em platô, não foi? Em platô também, esse estado de experiência culminante. O que é o platô? O que é a experiência culminante? Você está conectado com a sua essência, você está conectado com a sua alma, você vive num estado de paz interior. Você vive num estado de paz interior consigo mesmo. E é isso. 15 minutinhos para a gente bater um papo, para vocês tirarem dúvidas, para vocês fazerem perguntas, para vocês elogiarem, para vocês falarem mal. Vamos lá. Cadê os influentes de plantão que gostam do palco? Vem comigo. É, parece que ninguém quer aparecer hoje, ninguém quer falar nada, então é isso.
Olá, Francisco. Olha, cada aula que a gente assiste de você, eu fico mais impactada, viu? Porque você é muito sábio. Quando você falou, então, de Jesus, eu concordo plenamente. Até porque Jesus, quando ele veio para o mundo, ele não veio ensinar religião, né? Ele veio ensinar como a gente viver no mundo tendo sabedoria. Foi isso que ele veio. Então, eu amei essa parte que você falou em tudo, em todos os aspectos. E a gente só tem a ganhar com seus vídeos, porque são maravilhosos. E eu já descobri o meu propósito. Descobri Uau. meu propósito, que é ajudar pessoas também, ajudar e servir a Deus, porque é uma das coisas que mais me faz feliz é quando eu ajudo. Quando eu ajudo, quando eu percebo que eu estou fazendo a vontade de Deus. Falar de Deus para as pessoas também é uma das coisas mais maravilhosas que me deixa muito contente. Então, é isso, você realmente abriu a minha mente para o que eu realmente quero, o que eu realmente quero. Então, gratidão, profundamente grata, viu, tudo que você falou. Um abraço, uma boa noite e um excelente final de semana. Obrigado. Deixa eu só pedir aqui uma coisa para vocês, aproveitando antes que eu esqueça. Vamos fazer uma selfie. Tira uma foto aí nossa e posta lá no teu Instagram, marca lá, ó, o Joguinho da Velha, Francisco Júnior Psicólogo, ou Joguinho da Velha, Sabedoria Existencial. Vamos levar isso para mais pessoas. Tati, sem fazer isso não. Aula no YouTube. Se não sabe, fica tranquilo. Isso não. Eu sou caipira pirapora. Sem problemas. Você pode colocar lá no seu Instagram, se quiser, que vou postar a foto depois, alguém deve tirar e mandar lá no link. Aí você escreve alguma coisa que viu, que você achou, que não achou. É uma forma. Então vamos lá fazer Ô, Francisco, a a mãe tá mandando um abraço para você. Beijo! Outro abraço, obrigado. Vamos de selfie. Tirem aí, deixa eu ficar paradinho, 2 segundos. Show de bola. Então é isso. Quem mais? Quem mais deseja falar para a gente se caminhar para o fim? Gente, eu amo tanto estar com vocês, ver os rostinhos aqui daqueles que abrem a câmera. Eu acho tão legal, cara. Tão gostoso quando eu vejo esse engajamento, vocês vindo, participando, vindo para o nosso encontro ao vivo, participando lá no grupo. Cara, é muito legal. Boa noite, Francisco. Boa noite aos demais participantes também. Assim, eu queria colocar assim que é muito gratificante assistir suas aulas. Eu estou inscrita no YouTube e, assim, eu sempre vejo as aulas 2, 3 vezes, a mesma aula. Cada vez que a gente dá um replay, né, na aula, a gente sempre descobre uma coisinha. Então, assim, é muito importante para o pessoal que está acompanhando é o segundo encontro, vamos dizer assim, né, dos 21 dias que eu participo. Então, assim, é muito gratificante, é muita sabedoria. E, assim, eu sou muito grata por você fazer parte da minha vida. Cada dia é uma nova aprendizagem com você. Gratidão por tudo. Obrigado. Fico feliz por isso. Boa noite, Francisco. Não sei se vocês estão me ouvindo? Te ouvindo, Michele. Boa noite a todos também, participantes. E, assim,
Estou acompanhando as aulas, né? Eu não sou muito de falar, mas assim, observo bastante. E assim, pelo que eu já tenho assistido, as aulas e por tudo que você já tem falado, cada vez que eu te ouço, abre um leque, né? Assim, eu me reconheço mais um pouquinho. Tá sendo bem assim devagarzinho, mas cada aula, cada coisa que você fala, tá me ajudando bastante, né? Então eu sou muito de observar. E assim, eu tenho muita dificuldade em ter relacionamento com as pessoas devido eu ser mandona, autoritária. Então, eu tenho muita dificuldade. Aqui dentro de casa mesmo, é que todo mundo já se adaptou, né? A tenente aqui. Então, é tudo praticamente do meu jeito. Todo mundo já se adaptou, acostumado. Já quando eu grito, quando eu mando. Então, todo mundo já sabe como tem que ser. Todo mundo na linha. Eu tenho que ser assim, sabe? Então, eu luto muito com isso. Comigo mesmo. Eu brigo comigo mesmo. A minha briga sempre é comigo, primeiro, sabe? Por que quando eu vejo, já falei, eu já fiz. E eu não gosto de gente lerda, gente devagar, sabe? Tudo. Se a pessoa não fizer, eu vou e faço. Eu mando e eu mesmo faço. Quando eu vejo, já fiz. Então, eu tenho muita dificuldade com isso. As pessoas não gostam de mim, já porque olha para minha cara e já fala, vixe, essa mulher é brava, essa mulher... Então, isso já me ira. Eu tenho esse mal, esse pecado que é da ira. Então, eu sou bem transparente também. Eu que eu tenho que falar, eu falo, eu quero falar, eu tenho que pôr para fora, senão eu vou explodir, senão eu vou infartar. Então, eu tenho muita dificuldade com isso, de eu ser transparente demais, de falar. E isso tá sendo difícil, mas assim, eu acredito que isso vai mudar bastante, né? Porque tô me esforçando para melhorar. Eu já vou fazer 45 anos e agora que eu pensei em conhecer a mim mesma e mudar esse jeito, né? Porque praticamente eu me vi sozinha, eu tive que me ver sozinha no fundo do poço. As pessoas todas se afastaram de mim, meus amigos se afastaram de mim, todos se afastaram de mim. Só não se afastou meu esposo, porque ele me ama do jeito que eu sou mesmo, sabe? Ele me ama do jeito que... Esse eu falo que me ama, porque ele me aceita do jeito que eu sou. E os filhos que me toleram porque eu sou mãe. Mas até vizinho, ninguém nem suporta me ver por aqui, porque eu não sei o que acontece. Na verdade, você sabe. Você sabe sim, verdade, essa questão aí dessa mandona. Eu não sei lidar com isso ainda, né? Não aprendeu, mas você pode aprender. Eu já dei aqui as dicas, buscar sabedoria, tem uma sabedoria já prontinha aí, já bem organizada, que é o meu curso Sabedoria Existencial. Se vocês viram durante 21 dias, um de nada de coisas, e lá tem 300 depoimentos no grupo. Gratidão, Francisco, está me ajudando a mudar isso, mudar aquilo, mudar aquilo. Se você entra no curso, você vai ter muito mais ferramentas, muito mais conhecimento. É uma construção. Agora, é lógico que não dá para eu sair falando tudo, tocando em tudo. Mas, olha, não acho que eles se adaptaram, não, viu? Não acho que a tua família está felizinha com o seu estado de brigar e etc, porque não gostam, ninguém gosta. Principalmente os estávios, aquelas pessoas mais vulneráveis, elas só não falam, só não brigam, mas elas não gostam. A minha esposa, ela é dominante também. Eu não sou esse dominante todo, eu sou mais tranquilo, eu sou mais pro estável, mais estilo Gandhi, com um bocado de dominância também. Só que a sabedoria me permite criar um relacionamento mais harmonioso. Então, você precisa se conhecer. Quando você se conhece, você consegue se relacionar muito melhor. Com você, primeiramente, porque essa é uma das primeiras aulas do curso, que eu não coloquei para vocês, é aprender a se conhecer. Quando eu me conheço, eu consigo lidar com as minhas sombras, com as minhas questões. Por exemplo, eu acho que eu falei aqui, né, que quando eu estou perto de irar, de ficar bravo, eu já deixo claro para as pessoas, olha, veio falar comigo gritando, não dá certo. Então, as minhas estratégias são muito claras. Se veio gritando, não vem falar comigo, eu não vou te ouvir. Então, baixa o tom, vamos conversar de igual. Falta isso. Gente que tem a sabedoria para fazer isso com você, te colocar no teu lugar, independente se você é dominante, não interessa, você vai saber se posicionar, e você ter essa maturidade com você mesmo para entender que as pessoas que não são dominantes, elas não vão saber se posicionar, se não tiver sabedoria. Agora, se você pega dois dominantes juntos, ferrou, bicho. Dois generais brigando, se batendo, se xingando, se gritando. É horrível. Só que o mundo está cheio de dominantes, não só existe você.
Então, você precisa ter essa consciência para aprender a falar. Por exemplo, gente lerda. Os lerdos que você fala, não é que são lerdos, são aquelas pessoas mais estáveis. Elas pensam mais antes de agir. Você não pensa. Quando você vê, você já fez. Tanto aquilo de bom quanto aquilo de ruim. Geralmente são pessoas como você que têm mais sucesso financeiro, porque vai lá e faz enquanto os outros ficam demorando, atrasando. Então, legal, tem as suas vantagens. Mas se você não se conhece, não se domina, você também vai perder um monte de gente pelo caminho. Aí quando você chega aí, onde você falou, cheguei no fundo do poço. Aí você começa a se abrir para novas possibilidades. E é por isso que eu ensino sabedoria existencial. Não precisa a gente chegar nesse lugar para poder crescer. Por isso que eu trabalho com prevenção. Vamos buscar aprender antes, crescer antes, nos desenvolvermos antes para não precisar chegar no fundo do poço. Porque vai dar muito mais trabalho, muito mais ferida para corrigir, muito mais estresse para resolver. Sem falar que é uma coisa que eu não ensinei abertamente, os vícios emocionais. Você começa a viciar, a ter moléculas de vícios emocionais e você não consegue ficar uma semana, 2 dias, dependendo de quantas vezes você fica irada, que você sempre acaba se colocando nessa posição, inconscientemente. Isso é papo para outro momento, é para outra história. Mas é só para você pensar a respeito disso. Então, eu agradeço por você falar, mas reflita sobre isso. É importante buscar sabedoria para domar esse generalzinho aí. Viu, Francisco? Deixa eu te falar. Eu acredito muito porque é mais emocional. O meu problema mesmo é emocional, porque eu fui criada assim. Narcisista, minha avó me criou, né? Então, eu fui criada com grito, a pessoa me calando e mandando, faz isso, acontece. E eu acabo passando isso também, entendeu? Para meus filhos. Eu criei meu filho assim, muito rígida. Ele nunca podia falar, nem chorar. Eu cala a boca, não vai chorar. Não vai, e eu mandava e queria bater. Agora isso é terrível. Mas tudo é aprendizado, tudo é crescimento. É verdade. Você tem consciência para estar aqui, tem abertura para ouvir tudo que a gente conversou. Inclusive para ver eu dando uns pequenos puxões de orelha, que não é puxão de orelha, na verdade é transparência, é honestidade, é aprendizado, isso. E aí você está apta para isso. Então, já sabe o caminho, né? Uma terapia, um curso como sabedoria existencial, buscar conhecimento para lidar com isso, porque esse é um detalhe importante. É isso que eu ensino. Você não está condenada a ser isso, a ser uma pessoa brigona, a ser uma pessoa que afasta as pessoas de perto de você. Inclusive, é uma crença que você deve nunca mais reproduzir na sua vida, que você disse assim, as pessoas não gostam de mim. Quem não gosta de você? Na verdade, você acha que elas não gostam. Você já teve tanta briga, já afastou determinadas pessoas que você acha que elas não gostam. Só que tem pessoas que olham para você e falam, eu queria ser assim. Nossa, eu queria poder falar, me posicionar, mas eu fico tão calada que eu sofro, eu morro internamente e não falo. Então tem pessoas que estão te admirando, enquanto outras literalmente te odeiam. E é assim mesmo, independente do que você for. Vai ter tudo de tudo. Só que busca sabedoria para você construir uma família mais saudável. Porque aí é que está o ponto. Você que está aqui ouvindo essa live, essa aula, então é você que está tendo acesso a mais consciência, não é o teu marido, não são os teus filhos, é você que tem que ter essa abertura e buscar o seu despertar, o seu crescimento, melhorar. Pelo fato de já ser mandona por si só, então você já é uma líder nata, já vai conseguir puxar eles para estados diferentes, e porque você quer isso, senão você não estaria aqui. É verdade. Ok. Pessoal, uma última pessoa, se tiver alguém, para a gente encerrar por hoje. Já vamos para 2 horinhas aí de aula, então vamos encerrar. Mais alguém? Dou-lhe uma. Posso falar, duas. Francisco? Tá ouvindo, Francisco? Estou ouvindo. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Então tá. Eu sou a Cidinha Tamparovski, aqui do Paraná. Tá bastante frio aqui hoje.
E eu sou sua fã, Francisco. Adoro te assistir. Esse depoimento dessa pessoa bateu comigo, mais ou menos. Essa questão de dominar é difícil, mas a gente aprende. Talvez em outra oportunidade você vai falar aí sobre o amadurecimento, né? Ela está com 45, eu já vou fazer 60, e com o tempo a gente vai aprendendo também com a vida, né? Então, continue assim, Francisco, dando essa oportunidade para a gente te ouvir. E eu divulgo você, hein? Pena que as pessoas ainda não têm essa consciência de parar um pouquinho e te ouvir, desligar um pouquinho a TV, porque é só sabedoria, gente. Hoje eu fiz um monte de anotações, bastante anotações. Então, próxima reunião familiar, vou estar conversando, porque você ajuda muito, muito, muito. Continue assim. A sua esposa deve ser muito querida para você estar sempre falando dela. Ela é psicóloga também? Ela é farmacêutica. Ela é uma querida mesmo, uma Farmacêutica? mulher de muita sabedoria. Uma Que sabedoria bacana! mais rústica. Eu já sou mais Aham, intelectualizada. Ela tem uma sabedoria aham. mais de alma, mais inata. Mas é Que muito sábia também. bacana! Muito bacana. Uma boa noite. E aqui no Paraná está muito frio, hein? Bastante. Estou vendo aí, toda agasalhada. Agasalhada, isso mesmo. Aham. Então Legal, tá, fica Cidinha. com Obrigado, Deus. viu? Obrigado, você também. Pessoal, muito obrigado. Que a sabedoria floresça na vida de vocês. Vocês possam despertar cada vez mais para essa consciência, encontrarem sua missão de vida, seu propósito e, de fato, deixar o complexo de Jonas de lado e irmos juntos construindo um mundo melhor. Gratidão a todos vocês. Muito obrigado. Gratidão, Francisco. Obrigada, tudo de bom. Gratidão, até a próxima.